Pronto. A chamada está sendo gravada. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui diante de Ti, Pai querido, mais uma vez, pedindo a Tua graça, a Tua luz, que a Tua misericórdia seja derramada sobre os nossos corações nesta noite, Pai de amor. Ajuda-nos, ó Mestre querido, a silenciar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e fazer essa conexão espiritual com os nossos mentores, com os nossos amigos, que estão juntamente conosco, nos orientando, nos amparando nessa trajetória terrena. Intui o nosso irmão Alberto, colocando palavras de sabedorias na sua boca, e abra nossa mente, os nossos corações, para que possamos recebê-las com amor e sabedoria, e também poder colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Mestre querido, nessa tarefa, nessa missão, pois é tão difícil para nós, somos pequenos e errantes diante de Ti, mas pedimos pela Tua misericórdia e pela Tua graça que nos ajude a cada dia. Pai querido e amado, abençoe cada lar, cada coração, dos que estão participando, dos que não puderam participar também. Abençoa também, Mestre querido, aqueles que um dia irão ouvir essa mensagem, que eles possam sentir a Tua presença e aqui o Teu amor seja derramado nos seus corações também. Fica conosco mais uma vez, nós te pedimos, no nome santo e amado do Teu Filho Jesus. Que assim seja, amado. Assim seja. Que assim seja. Lena, você pode, quando eu estiver falando, você pode fechar seu áudio, viu? Aí, quando tiver alguma dúvida, aí você abre o áudio, tá bom? Se tiver alguma pergunta, então vamos lá. Nós vamos retomar o estudo do livro dos Espíritos, na primeira parte. Na segunda parte, a gente faz o estudo do livro, um dos livros da saga de André Luiz, né? Pelo nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Nós estamos trabalhando os livros mensageiros. Estamos até bem próximos de finalizar esse livro, tá bom? Então, a primeira parte, a gente começa com o livro dos Espíritos. Então, nós vamos retomar esse estudo, que estamos atualmente no livro terceiro, né? Que fala das leis morais. Tá? Então, vou disponibilizar uma tela para vocês, com o conteúdo do livro que eu estou usando, o livro online, né? E nesse livro terceiro, nós estamos tratando da lei de liberdade. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade ao item 8, que o professor Denizar, ele faz um resumo teórico das ações humanas, o que move as ações humanas. Então, na lei de liberdade, ele trabalha vários tópicos, e no final ele faz um fecho, resume tudo que foi discutido. Tá? Eu sou o Alberto Lima, estamos nesse modo virtual, que permite que outros companheiros nossos de jornada possam utilizar esse estudo para uma consulta, ou também para, se gostarem, estudarem, né, aquilo que a gente discute aqui. Tá? Nós estamos trabalhando nesse capítulo 10, né, esses 8 itens, que já tivemos a oportunidade, ele fala de lei natural, fala da temática escravidão, fala da liberdade de pensamento, de consciência, a questão do livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento futuro, e nesse item 8 há esse resumo. É um assunto maravilhoso, nós passamos bastante horas discutindo, analisando, refletindo sobre essa temática, e em que o professor nos apresenta essa lei, né, uma lei de liberdade, e ele divide de uma forma bem didática, né, em vários tópicos, com várias perguntas, abordando diversos pontos que refletem essa lei. Tá? Bom, esse resumo do professor não é
tão pequeno, um resumo bem grande, a gente não vai conseguir discutir em 2 tópicos, nós vamos ter mais um encontro para ver se a gente finaliza, tá? A primeira parte, ele fala da questão do livre-arbítrio, né, da liberdade que todas as criaturas têm, dado por Deus, né, de escolhas, ou seja, dizendo que nós não somos máquinas, nós não somos o robô, nós escolhemos, tá? Principalmente quando nós estamos no mundo espiritual, nós escolhemos um gênero de provas. Nesse gênero de prova, há fatos em que são incluídas expiações. Nós escolhemos um gênero que vai permitir a gente experienciar algumas coisas necessárias para o nosso aprendizado. Pois bem, ele continua já com a parte da fatalidade, quando ele diz a fatalidade, como vulgarmente é entendida, né? Ou seja, fatalidade como aquilo que vai acontecer. Independente do que eu faça, irá acontecer, tá? Ou seja, nós não teríamos nenhum domínio sobre isso, tá? Então, ele diz que a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Ou seja, se você já estava escrito que você ia ser rico, que você ia ter beleza, que você teria uma vida de sucesso, ou não. Tá? Isso, ou seja, quando a gente nasce, já estava escrito. Isso é o que se entende vulgarmente, né? Não importa o que você faça, vai acontecer aquilo que estava previsto, porque é algo fatal, tá? Se fosse, aí ele diz, ó, se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. Ou seja, se a gente viesse para cá e tivesse que acontecer e não pudesse ser alterado, a gente seria uma máquina. Não, ou seja, fez a máquina, colocou, a máquina não pensa. Iria rodar, trabalhar e somente isso, tá? Não teria vontade nenhuma. Alberto, como é que é isso, né? Ou seja, quando a gente está no mundo espiritual, a gente, pela liberdade de escolha, a gente escolhe um gênero de vida com dificuldade, para nascer, por exemplo, numa comunidade do Rio de Janeiro, em que seríamos expostos à violência, seríamos expostos ao tráfico, né? Seríamos expostos a uma vida de necessidade. Tá. Esse é o gênero, isso é a nossa escolha. Chegando aqui, a gente não teria nenhuma possibilidade. Está feita a escolha? Pronto. A fatalidade diria que, diante dessas escolhas, você, no tráfico, seria traficante, seria ser traficante. No meio da violência, você iria ser violento. Porque você seria uma máquina, você não teria escolha. Bateu aqui, pronto. Onde tocasse, você seguiria em frente. Tá? Aí ele diz, olha, de que lhe serviria a inteligência? Né? Se você vem, nasce naquele local, exposto a tudo aquilo, e a sua inteligência? Para absorver, desenvolver, crescer e superar a vida de necessidade, com o seu trabalho, com sua inteligência. Né? O que seria inteligência? Desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Ah, não, eu nasci naquele meio, eu vou passar necessidade o tempo todo. Eu não tenho como superar isso. Isso é a sua inteligência. Você não é máquina. Né? E a hora de escolha, eu tenho que ser traficante, porque eu nasci no meio onde meu vizinho é traficante? E as suas escolhas? E a sua vontade? Onde estaria aí? Né? O fatalismo nos remete que você não teria opção. Que você não teria, porque você veio para ser traficante. Você veio para ser um criminoso. E não existe isso. Para a doutrina espírita, ninguém, percebam isso, para a doutrina espírita, ninguém reencarna para ser criminoso. Ninguém reencarna para ser corrupto. Ninguém reencarna para ser um assassino. Ninguém, tá? Coloquemos isso na cabeça. Para o espiritismo, ninguém reencarna para cometer crime. Quando estamos do outro lado, no nosso planejamento, buscando nos aprimorar naquilo que a gente falhou,
A gente só vem para cá depois de uma preparação. Nessa preparação, os nossos mentores só nos autorizam a vir se a gente ou entrar nesse gênero de provas de violência, de exposto à criminalidade, se nós tivermos no mínimo 60% de chance de vencer. Caso contrário, eles não nos mandam para cá. A gente fica aguardando mais um tempo, fica se preparando, fortalecendo as nossas disposições. Tá? Então, o que o Espírito traz diferente? Né? É nesse aspecto, dizendo que essa semelhante doutrina, que é da fatalidade, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Olha, você caiu nesse ambiente, você vai ser traficante. Você vem num ambiente de violência, você vai ser violento. Você não teria liberdade de escolha, de moral, de, olha, eu não gosto desse conceito, eu já superei essa ideia de violência, mas pelo fatalismo, não. Você cairia no meio de violência, você seria violento também, tá? Então ele diz, olha, já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Ou seja, você nasceu para ser violento, você nasceu para ser traficante. Não existe isso, tá? Ou seja, nós temos responsabilidade nos nossos atos. Para chegarmos à criminalidade, para sermos violentos, nós fizemos pequenas escolhas. Mas eu fui exposto à violência. Desde pequeno, o pai violento, batia, espancava a mãe, espancava. Eu me mirei nesse exemplo. O problema vai estar aí. Eu vejo o exemplo e eu me miro, eu me espelho naquilo. Mesmo não querendo, achando que não, mas eu termino gostando daquilo. Eu usar em mim, eu vou usar no outro. É a questão da responsabilidade. Se é o fatalismo, eu não sou bom e nem mal. Olha, está acontecendo um ato, um incêndio, eu vou lá ajudar alguém. Por que eu ajudei alguém? Não, pelo fatalismo, você não era bom nem mal. Tá? Você não teria virtude. Tá? Nem crime, não teria crime nem virtude, porque se Deus nos criou para ser mal, então eu não estou cometendo crime. Eu estou fazendo exatamente o que Deus me criou para fazer, cometer crimes, fazer maldade, espancar, estuprar, ser violento. Essa ideia do fatalismo leva a isso. Tá? Então ele diz, olha, não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependeria delas. Olha, se Deus me fez violento, eu estou fazendo aquilo que Deus, ou desenvolvendo aquilo que Deus me fez. Mas como é que Deus, soberanamente justo e bom, criaria um ser infinitamente para o mal? Não tem condições da gente entender ou ter essa compreensão, pelo menos seguindo a linha do Deus apresentado por Jesus. Há questionamento com relação ao Deus do Antigo Testamento, aquela expressão do Deus Yahvé, né? O Deus dos exércitos, o Deus que punia, né, as criaturas, punia até os animais, mas esse não é o Deus apresentado por Jesus. Então, não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependeria delas. Como é que Deus vai me castigar se ele me fez para fazer o mal? Não haveria necessidade de castigo. É o que o professor está nos chamando a atenção. Tá? Olha, nem que as recompensasse por virtude de que nenhum mérito teria. Olha, ajudou fulano, fez caridade, fulano passando necessidade, você vai lá, compra um medicamento. Teria mérito? Não. Porque você não já foi feito assim. Deus fez você bom, fez você ruim. Então, esse pensamento da fatalidade, ele tem essas incongruências, que não é racionalmente aceito com a ideia de um Deus justo e bom. Tá? E ele continua, demais, tal lei seria a negação do progresso. Ou seja, você foi criado assim, você vai ser até o final eternamente assim, porque Deus criou você dessa forma. Então, não haveria progresso.
Nós já estudamos a lei de progresso, que tudo se transforma, tudo se aprimora. É uma lei, tudo se aprimora. Nós saímos lá dos primeiros noções, né, de seres lá das cavernas, quando a gente adquiriu o livre, a liberdade de pensar, o raciocínio e a inteligência, nós fomos modificando os meios. Daquela caverna ali, a gente já modifica, já cria o fogo, do fogo já criamos armas, já criamos fortificações, e hoje nós vivemos no ambiente que nós estamos, tudo por causa da lei de progresso. Pela fatalidade, seria a negação. Não, Deus criou o mal, vai ser mal eternamente. Deus criou a violência, vai ser violenta eternamente. Então, olha, a ideia de fatalidade, ela vai também de contra a ideia de um Deus bom, justo, vai contra também a uma outra lei, que é a lei de progresso. Porquanto o homem, tudo esperando dar sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Né? Ou seja, tem que Deus fazer as coisas acontecer. E não é o que nós vemos. Tudo que acontece conosco, com a sociedade de uma forma geral, ela é paulatinamente criada por nós próprios. Com a ajuda de Deus, sim, com a espiritualidade, sim, mas somos nós. Deus não nos dá já o ambiente pronto. Ele nos dá o ambiente, nos coloca para que a gente desenvolva, aperfeiçoe o ambiente, transforme o meio ambiente, aproveite o que tem e utilizemos a nossa inteligência, as nossas capacidades de desenvolver para melhorar aquele ambiente. Por isso a nossa sociedade cresce, tem o progresso que nós temos hoje. Não é porque Deus nos fez inteligente, outro ele fez, entre aspas, sem inteligência. Não. Tá? Então, a fatalidade, ela não se enquadra nessa noção, né, de um Deus justo, bom, e também na noção de progresso que nós já vimos. Tá? Então, ele vai derrubando a base dessa ideia de que Deus nos criou violento, que Deus nos criou para machucar os outros. Aos poucos, ele vai derrubando essa ideia da fatalidade. E ele continua. Contudo, a fatalidade não é a palavra vã. Aí, Alberto, todo mundo fala fatalidade, isso foi uma fatalidade. Diz, olha, tem utilidade, ou ela tem sentido, mas não naquela ideia de criação. Tá? Aí ele vai dizer, ó, a fatalidade não é a palavra vã. Existe fatalidade na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Quer dizer o quê? Que quando nós, no mundo espiritual, naquele prelúdio do retorno, de reencarnar, a gente vai lá e escolhe. A gente vai lá e planeja como a gente vai vir, onde a gente vai vir, que gênero de provas, em que ambiente vamos ser expostos às nossas más tendências para a gente superar. Então, depois que nós fazemos aquela escolha, aí sim, aí nós vamos cair, por exemplo, lá, voltando ao exemplo da comunidade violenta de uma grande cidade, né? A fatalidade nesse sentido. A fatalidade no sentido que lá no mundo espiritual, nós escolhemos o corpo, tá? Masculino ou feminino. Isso é uma fatalidade. Chegando aqui, eu vou vir no corpo XX ou XY, né? Com a carga genética dos nossos pais. Isso é uma fatalidade. Tá? Não tem como eu transformar. Se eu vim homem, eu vim mulher. E mesmo assim, as criaturas já estão trabalhando nisso. Mas não muda a carga genética. Ele corta o corpo para mudar uma aparência, né? Se ele está na posição do masculino, ele vem com a transformação, mas a carga genética, ele é masculino. Por mais que ele não se identifique como masculino, mas ele é ali uma fatalidade. Né? A posição que o homem ocupa na Terra, as funções que aí desempenha, em consequência desse gênero de vida que o seu espírito escolheu. Então, ele escolheu a ser exposto. Alberto, eu escolhi ser exposto à violência? Sim. Você está dizendo que na minha infância lá, alguém me abusou de mim? Você está dizendo que eu escolhi? O Espírito disse que sim.
um gênero de prova, ou um gênero de expiação que nós nos colocamos para ser exposto àquela situação. Então, você está dizendo que que Deus fez um estuprador para me estuprar. Não, não é isso. Nós nos colocamos naquela posição. Tá? Foi fatal, você exposto àqueles ambientes de violência, e que pode ocorrer ou não. Que pode ocorrer ou não. Tá? Isso é fatal, você vai passar por aquelas situações. Mas não quer dizer que ela vai ocorrer tal qual ocorreu. Vai depender muito das nossas escolhas nesse meio caminho. Tá? Então, ele diz, ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Então, depois da nossa escolha, firmou o contrato, o acerto, que conseguimos a vaga da reencarnação, que nós pedimos, imploramos. Alberto, eu implorei para vir numa situação disposto a todo tipo de violência. Sim, gente. Nós nos colocamos nessa posição. É difícil acreditar? Aparentemente, sim, com a nossa visão de encarnado. Mas com a visão de espírito imortal, não. Tem uma existência toda de violência, machucando, enganando os outros. Desencarno. Chego do outro lado, achando que era uma coisa, chega lá e eu vejo que todas aquelas pessoas que eu enganei estão do outro lado, me cobram. Eu fico numa posição de vergonha. Aquilo me corrói como espírito, todas aquelas lembranças o tempo todo. Eu me melhoro, eu estudo, mas aquilo está guardado naquele ser imortal. Ele diz, olha, como é que eu fiz aquilo? Por que eu me deixei fazer aquilo? Aquilo corrói o espírito de tal maneira que ele diz, olha, eu tenho que superar isso. Como é que eu faço para superar essas coisas que eu fiz? Mudando o roteiro. E é quando nós, lá no mundo espiritual, planejamos. Olha, agora eu estou mais consciente, agora eu estou mais firme, eu aprendi bastante, mas eu quero ter certeza que eu nunca mais vou fazer isso com ninguém. Tudo que eu fiz, machucar, enganar, estuprar, eu não quero fazer mais com ninguém isso. É quando a gente pede, a gente planeja essas provas e expiações. E quando a gente faz isso, há a fatalidade de ser exposto a todo gênero. E vai acontecer as vicissitudes que aquele ambiente permite. Mas vai ser fatal de acontecer? Não. Eu chegando aqui, me coloco rapidamente em concepção com a lei divina, de ser uma pessoa boa, honesta, correta. Aos poucos eu vou mexendo esse tabuleiro. Não necessariamente tudo aquilo que eu planejei vai acontecer. Não necessariamente com aquele tom, com aquela violência toda, porque eu me modifiquei. Eu chego aqui, eu consigo modificar o ambiente. Algumas coisas vão acontecer, algumas vicissitudes, mas não necessariamente tudo de ruim vai acontecer. Não. Depende das escolhas, depende do posicionamento, depende da própria existência que a gente tiver aqui. Mas a gente chega aqui, reencarna, aí vem rebeldia. Eu não quero estudar, eu gosto da violência, eu me espelho no traficante, no criminoso, e eu busco aquela aproximação. Eu me espelho e gosto. E ao invés de ser repelido por aquelas ideias, eu me apaixono por aquilo. Eu gosto da força, eu gosto de usar a força. Retoma todo aquele meu eu. Então, as condições são modificadas. Oi, Marília, pode falar. Oi, boa noite, gente. Alberto, e quando é uma criança, assim, que a gente escuta muitos casos, né, de crianças que sofreram abuso e tudo, e que ainda não deu tempo delas viverem essas vicissitudes ou terem as escolhas. É coisas de outra vida também, já determinadas que elas vão passar? Sim. Infelizmente, né, aparenta, o espiritismo aceita com facilidade esses abusos. Não, gente, a gente não aceita. O espírito, ele se expõe àquilo, ele pediu para se expor. Normalmente, são espíritos que já fizeram aquilo, que já abusaram de outros.
né? Aquilo é uma prova, é uma expiação para que ele aprenda como é doloroso, como é ruim, como fazer mal, sentir na própria pele o que ele já fez. Tá? Alberto, mas ele é uma criança. O corpo que ele está usando é uma criança ainda, mas ele é um espírito imortal. Tá? Ele é um espírito imortal. Então, às vezes, ele reencontra os velhos parceiros dele de outros momentos. As vítimas dele, às vezes, o encontra. Ao invés de perdoar a vítima, os algozes de outras existências, ao reencontrá-la aqui, a ligação é muito forte. Então, ele quer fazer o outro sofrer como ele sofreu. Ele não entende agora, ele como espírito, como persona, ele não entende o que está acontecendo. Por que estão fazendo aquilo com ele? Mas como espírito mortal, ele estava programado aquilo. Tá? Justamente para ser estuprado? Não, não necessariamente. Tá? Era também prova para o outro que foi vítima, que deveria perdoar, que deveria mudar de rumo. Mas muitas vezes o ódio é tão grande, as suas dificuldades tão gigantescas, que a criatura, ao chegar aqui, apaga todas as concepções de melhoria. E ele envereda para o crime, envereda para machucar e fazer os outros sofrerem. Só que ele está plantando o quê? 2 sofrimentos mais na frente. Porque ele vai reencarnar de novo e ele vai ter que passar por aquela expiação para aprender como foi ruim. Ele não aprendeu. Fizeram, provavelmente, com ele, e ele não aprendeu. Vai ter que passar por outros tipos de dor. Tá? E acontece, às vezes acontece, uma vez a gente discutiu isso no encontro lá no centro daqui, falando quando por exemplo, o pai, né, que faz isso, e aí ficou essa discussão do perdoar, não perdoar, eu não vou conseguir perdoar, eu não... E muitas pessoas têm opiniões diferentes, porque realmente é difícil perdoar, né? Sim. E às vezes quando você não perdoa, você carrega isso para outra vida, né? Você carrega para outras existências, né? E provavelmente vai fazer com que você seja um estuprador lá na frente. Alguém que machuque. O problema é esse, se você não perdoa. A escolha do perdão, quando Jesus nos coloca, não é para aquela criatura que fez o mal. Tá entendendo? O perdão é para mim. É eu me libertar do peso, daquele gênero de sofrimento. Eu vou esquecer aquilo. Passou, eu esqueci aquilo. Esse é o perdão. Não é para ele. O que fez, ele entra na lei de causa e efeito. O estuprador, o que machucou uma criança hoje, ele já entra na lei de causa e efeito, já automática. Tá? Ele vai passar por situações semelhantes. O que passou, o que foi a vítima hoje, tá? O perdão é para que ele quebre esse ciclo. Sim. Aquilo foi uma experiência, tá? Para que ele aprenda que aquilo não faz bem. Deus bota para que a gente fique um machucando o outro. Não, é escolha. Ele não veio para machucar ninguém. Ninguém reencarnou para vir para ser estuprado ou estuprar o outro. Mas como ele fez, ele plantou a semente, ele vai passar por situações semelhantes. Pode ser que na hora o abuso não aconteça, né, porque o outro caiu em si, né, e resolveu que tinha que mudar de posição. Mas, às vezes, eles não se esquecem. Por uma questão de escolha, a criatura quer e insiste em continuar cometendo o mesmo erro. Aí fica um ciclo. Ou um machuco na existência, na outra eu sou machucado. Na seguinte eu machuco, na outra eu sou machucado. E, às vezes, é um ciclo que demora séculos. Milênios, as criaturas machuca, é machucado. Machuca, é machucado. Ele não consegue romper aquilo. Né? Mas foi o quê? Foi Deus está castigando? Não, a própria criatura está se castigando. Porque fez o mal, machucou alguém, você já entra de imediato na lei de causa e efeito. Eu tinha crédito porque me machucou. Mas você não veio aqui para machucar. O problema é esse. Você não veio para machucar. Você vai passar por gênero de provas e expiações que você tem que aprender. Se acontecer, não vai ser Deus lhe castigando.
Vai ser simplesmente a expiação, ou você sentindo na própria pele aquilo que você já fez o outro sofrer. Porque se você não precisa daquele tipo de experiência, tá? Se não precisa, não vai acontecer com você isso. Não vai. Deus não deixa ao justo passar por provas em que ele não precisa. Vai acontecer alguma coisa, o cara vai apagar, vai ter um mal súbito, e não vai acontecer nenhum sofrimento naquele tipo de gênero, naquele gênero de expiação que não é preciso. Mas se tiver uma ligação, tem escolhas. Infelizmente, o Espiritismo é muito duro nisso. Né? Não é questão de empatia, é questão de constatação. Lei de causa e efeito. Se você quer fugir dela, não faça. Não machuque, não engane. Porque é automático. Ah, Alberto, eu posso pagar de outro jeito? Pode. Claro que pode. Fazendo o amor, praticando o bem. Se quebra, né, como diz Pedro na sua carta, o amor cobre uma multidão. E não está dizendo que o amor cobre tudo. Né? Se olhar na letra da carta, diz uma multidão. Uma. Né? Quer dizer que não vai cobrir tudo. Vai ter coisas que é preciso que a gente passe, que a gente experimente, não como castigo, mas sempre como aprendizado. Poxa, o que essa situação quer que eu aprenda? Né? A principal é, não guarde mágoa, não odeie, não acumule energias destrutivas, porque o ódio vai te ligar àquela criatura. Aquela criatura me ofendeu, eu tenho ódio por ela, você está ligado com ela. Sim. É o amor que une. Não, o amor liberta. O ódio aprisiona, fica ligado um ao outro. Onde o outro vai, ele vai junto. O problema é esse. Tá? Sim. Obrigada. Vamos lá? Então, vamos lá. Aí o professor continua. Olha, aí, porém, acaba a fatalidade. Ou seja, o gênero, as escolhas, as vicissitudes, o corpo, né, a genética, é fatalidade no sentido de que foi derivado de uma escolha. Uma derivada de um momento em que, com o espírito lúcido, ele planeja aquilo. Tá? Mas ele diz, olha, chegou, colocou no ambiente, está no tabuleiro do desenvolvimento, aí acaba a fatalidade. Pois da sua vontade depende ceder ou não ceder essas tendências. Olha, eu quero ser exposto ao ambiente de violência, tá? Ambiente de todo tipo de violência, eu quero ser exposto, tá? Mas se você está fatal, você é colocado ali, naquele ambiente. Agora, se você vai ceder em ser violento ou não, é vontade. Se você vai dar vazão às suas tendências anteriores, você vai se apaixonar pela teoria do violento, você vai se espelhar naquele o dono do morro, o dono da comunidade, aí aí não é fatalidade, aí é vontade. É isso que a gente tem que entender. A criança exposta a um momento de violência. O meio cultural influencia. Influencia, ele não é fatal, ele influencia. Influencia por quê? Porque aquela criança que está exposta ali, ele tem a tendência e ele pediu para aquilo, para ser exposto. Aí ele vai dizer, os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados à circunstância que ele próprio cria pelos seus atos. Então ele olha, o vizinho chega num carrão, né? Está naquela comunidade, portando arma, atirando. É os pormenores. Ele olha, eu não quero ser o por baixo, não, eu quero mandar também. É os pormenores, é os desejos. Então, isso vai ficar subordinado a circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos. Ao invés de ser um bom aluno, estudioso, e fazer todo aquele esforço que a gente faz quando jovem, adolescente, para ir para o colégio, suando, caminhando, pegar no ônibus, hoje em dia, que é até mais fácil, né? Às vezes a criança não quer chegar lá e não quer estudar, ele quer brigar, né? Esse brigar, né? Esse desacordo com o que a sociedade espera, é os pormenores que é criado pela própria criatura.
é o mau aluno, é um aluno que o professor não tolera em sala de aula, é o que foge, é o que briga, tá? Então, isso aí são os pormenores. Isso não é fatalidade. É a própria criatura que está mostrando suas tendências. Aí ele diz, ó, sendo que nessa circunstância, pode os espíritos influir pelos pensamentos que surgirem. Né? Aí, nesse momento que a gente está passando situação, vou para a escola ou não vou? Né? Os bons espíritos, vá, é o seu momento, vai estudar, vai que vai melhorar as coisas. Os maus espíritos vêm e dizem, vá não, para que estudar? Fulano não estuda. Fulano aí tem um relojão, tem uma corrente, né? Tem um 38 na cintura, tá? Tem tudo bom e do melhor. A influência dos espíritos ocorre. Isso é inegável, tá? Mas não é fatal. O espírito não vai te puxar e te botar para tu ir para a casa do traficante e ser aviãozinho, não. Né? Ele não vai te puxar, ele vai te sugerir. Mas aí eu tenho más tendências, eu gosto da ideia. Estudar, coisa chata, aquela professora que implica no pé, né? Para que isso? Não, não quero mais estudar, não. Então, ele vai criando novas situações. Então, ele vai criando novas circunstâncias que dependiam da escolha dele, sugerida, às vezes, pelos maus espíritos, tá? Ou pelos bons espíritos, para que ele continue persistindo, sendo um bom aluno, sendo uma pessoa ordeira, correta. Tá? Isso tem influência, sim. E aqui o professor faz a menção à questão 459, né, que a gente já viu, que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quando ele pergunta, influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Questão 459, a resposta é muito mais que imaginais. Influi a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso é muito forte. A grande parte dos atos das nossas vidas, gente, e pensamentos, tem um monte de amiguinhos sugerindo isso. Nós vamos ver no próximo estudo agora, quando formos ver o livro do Mensageiro, as situações desse jeito. Os espíritos influenciando os nossos atos, né? Os nossos pensamentos. Influencia muito mais do que a gente imagina. Mas como? Dando ideias que a gente gosta. Ele não nos conhece. O Alberto gosta de farra. Né? Vamos sugerir ali um local, vamos influenciar para ele pensar em fulano e cicrana, né? Ou fulano e cicrano ligar para ele, que ele vai vir. Então, a gente começa a ser bombardeado pelas essas ideias, tá? Outros também do mesmo nível, e a gente é atraído. Então, os espíritos influenciam muito mais do que... Às vezes, ele dirige a gente. Se somos espíritos voltados para o bem, gostamos do bem, né? A gente é influenciado pelos espíritos bons. E nos sugere, continue, vai trabalhar, vai estudar. Olha aqui, chega um livro, chega uma palestra, chega uma palavra, vai para um ambiente bom, né? Vai para uma casa espírita, vai para um estudo, vai nos dirigindo nesse sentido, nos conduzindo, para que a gente vá tomando boas decisões com uma base melhor, tá? Então, nós vamos para a continuação. Ele fala ainda, olha, a fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem esses consequência das escolhas que o Espírito fez da sua existência de homem, né? Ou seja, antes de a gente vir como Espírito, a gente fez essas escolhas, gênero de prova, as expiações que a gente precisa passar, tá? Essa é a fatalidade, tá? E as nossas escolhas têm consequência. Chegou aqui, não quer ir para a aula, tem consequência. Tá? Olha, não quer estudar, não, meu filho? Tem uma consequência fatal. Você vai se tornar uma pessoa que vai ter um campo de possibilidade de prosperidade muito menor. Isso é lei de causa e efeito também, que tem esse aspecto de fatal, mas das suas escolhas. Tá?
pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Estou exposto a um ambiente de violência, exposto a um ambiente de necessidade, tá? Mas pela minha prudência, de não seguir, dar vazão àquelas caminhos fáceis, tá? Então, isso é possível modificar. É possível modificar e até sair daquele ambiente de necessidade. Por quê? Eu fui estudar, eu fui um bom trabalhador, eu me dedico quando eu estou trabalhando, eu arranjo um emprego. Então, eu tenho condições de me manter. Então, eu consigo modificar o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral, ou seja, nas escolhas. Isso não há fatalidade. Isso é livre-arbítrio. Eu escolho seguir ou não seguir o caminho de violência. Eu escolho seguir, estudar ou não estudar, ser um bom trabalhador ou um mau trabalhador. Isso são atos da vida moral, isso não há fatalidade. Eu estou exposto. Tá? A fatalidade é ter sido colocado naquele ambiente, naquele corpo, tá? Pelas provas, aquele gênero de provas e expiações. Mas na hora de escolher seguir ou não seguir, na hora de fazer as escolhas, tá, da vida, de dar vazão às minhas tendências ou não, isso não tem fatalidade. Isso são escolhas. Isso é vontade. Tá? Senão seríamos máquina. No que concerne a morte, que é o homem, a morte é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Diz, Alberto, tem fatalidade? Tem. Quando? Na morte. Gente, quando chegou, a gente sabe que vai chegar aqui, vai passar o tempo e vai morrer. Este corpo vai ser deixado, né, aqui. Então é fatal. O que é fatal? A morte. Os espíritos já nos alertam isso. Olha, a coisa que é fatal mesmo é a morte. Chegou a hora, não tem como fugir. Tá? Ninguém fica aqui para sempre. Às vezes há um prolongamento, né? Às vezes é dado ficar um pouco mais tempo, mas mesmo mais tempo, não vai ficar aqui o tempo todo, vai morrer. Tá? Então, no que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que lhe marca o termo da existência. Pode ser adiantado, pode ser prolongado, mas é certeza que a gente vai sair daqui. Nem ao gênero de morte que haja de cortar este fio. É interessante que ele diz, olha, nós escolhemos o gênero de morte. Nós escolhemos como a gente vai morrer. Se é um problema físico, se é uma bala, se é com faca, se é acidente, nós escolhemos. Olha que maravilha de... Alberto parece masoquismo, né? Muitos acham que o espiritismo é masoquista, mas não. A gente trata o fenômeno da morte como uma coisa natural. É uma coisa natural, vai acontecer, é uma lei. Nós temos que estar bem mais esclarecidos sobre essa lei. E não tem como fugir. É algo, se tem algo fatal, é a morte. Tá? E a gente escolhe o gênero. Como é que você vai voltar para a parte espiritual? Né? Não, eu queria por morte natural. Tá bem, vai ter uns 80 anos, o seu aparelho vai se degenerar e você vai desencarnar naturalmente. Ah, não, eu cometi determinado crime, eu provoquei a morte de fulano num acidente, eu preciso passar por aquilo para entender. Bom, então a sua morte vai ser, a sua volta é um acidente, né? Às vezes não é algo provocado, mas um acidente de carro bate a cabeça. Né? Aí eu cortei fulano de tal, com a faca em tal época, aquilo ficou muito marcante em mim. Ah, vai fazer uma cirurgia na mesa do hospital, o médico vai ter que cortar, a pessoa desencarna. Então, o gênero de morte, a gente participa. É muito esclarecedor, gente. Ele continua. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviria ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso
em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ter feito como é. Ou seja, pelo fatalismo, nós não teríamos culpa. Olha, eu sou violento porque Deus me fez assim, né? Eu sou rabugento porque Deus me fez assim. Eu sou rancoroso porque Deus me fez assim, né? Ou seja, está dentro do meu sangue, né? Aquela questão, eu não tenho sangue de barata, eu tenho um pavio curto, né? É que o fatalismo leva a esse tipo de pensamento, tá? Né? Então, ele não tem culpa de ter sido feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. A doutrina espírita diz, olha, tem elementos fatais, mas é só o fato de você estar aqui, de ser exposto a tais e quais situações, e o momento de voltar. Tá? O Espiritismo aceita o fatalismo nesse sentido. Mas até mesmo isso, de você estar sendo exposto, foi algo da sua escolha lá atrás, como espírito. Tá? Então, ela é muito mais moral, se mostra a doutrina espírita, do que essa ideia de que Deus me fez assim, eu vou ser sempre assim. Né? Aquela ideia da Gabriela, né? Deus me fez assim, eu sou sempre assim, né? Aquela questão da música da Gabriela, né? Não é por aí, tá? O fatalismo leva a esse tempo de entendimento e o Espiritismo vem nos mostrar um outro posicionamento, tá? Então, ela admite no homem, né, o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, isso é o Espiritismo. A filosofia espírita vai dizer que admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha em má, em nada diminui a responsabilidade, ou ele reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então, o Espiritismo diz, olha, você tem liberdade, meu amigo. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade, escolhemos o corpo, escolhemos gênero de vida, escolhemos companheiro, a companheira, os filhos, até como a gente vai morrer, tá? Se você tem aqui, vem exposto àquela situação, se você cede, à medida que você cede, você entra na lei de responsabilidade. Você cede em ser violento, em ser rancoroso, em ser vingativo, você vai para a lei de responsabilidade. Por quê? Porque você tem o poder de resistir, de não guardar mágoa, né? De ser uma pessoa melhor, de ser mais paciente. Nós temos esse poder de resistir, tá? Mas a gente não quer pensar dessa forma, né? Para que lutar contra a nossa natureza, né? Até a natureza é ruim mesmo, e foi assim que Deus me criou. É muito mais simples, né? Dói menos, porque aí eu não tenho que me modificar, porque aí eu culpo, né, o meu pavio curto, que Deus me criou com pavio curto. Aí eu culpo os meus instintos violentos. Eu não vou precisar me mudar, modificar. Não, foi Deus que me fez violento, eu vou ser violento, e eu explodo com facilidade. Então, eu não tenho culpa de nada. Desculpa, mas eu não tenho culpa, não, eu sou assim mesmo. Tá? Então, é muito mais fácil, mas não cai, e o Espiritismo vem e joga isso por terra. Olha, tudo que tu faz, tu é responsável. Tá? Tu é responsável por fazer. Você poderia resistir. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Tá? Para nós espírita, não há. Existe arrastamento? Existe. Existe influenciação do meio, da cultura? Existe. Mas ele é irresistível? Não. Tá? Todos nós podemos resistir. Aí eu estou no meio do ambiente que usa droga. Eu vou, necessariamente, fatalmente eu vou usar droga? Não. Porque usar droga é uma opção. É um arrastamento, sim, influencia todo o seu grupo, aquela tribo, tá, mas ela não é irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala o íntimo. Usa, vai, você vai prova, é bom, vai bem, tu vai ficar legal, né? Induzindo ao mal. Essa é a voz interior que induz ao mal. Como pode cerrar a voz material qualquer que lhe fale ostensivamente? Ou seja, o pensamento vem, a sugestão vem, você pode, diante da sugestão ostensiva, dizer, não quero. Não pode.
O ódio pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. E ele ainda dá dica, né? Como é que eu vou resistir morando numa situação que eu sou exposto à violência, às necessidades básicas, à necessidade de segurança? Como é que eu vou resistir? Né? Pela ação da sua vontade. Ah, mas a minha vontade é pequena. Aí ele diz, pede a Deus, pede força. Porque Deus não te colocou ali para tu ser violento, para tu continuar machucando os outros. Não. Ele te colocou ali porque você pediu para resistir. Então, pede a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Não esquece, tu tem um mentor, é um espírito mais elevado do que você, do que nós, do que eu. Né? Eu tenho um mentor. Eu posso pedir a ele. Ah, Alberto, ele não vai me ajudar sem eu pedir? Às vezes. Mas ele não pode tolher o livre-arbítrio. Se eu quero pular do abismo, eu quero pular, eu vou me jogar. Ele vai sugerir, ele vai colocar pessoas no teu caminho para dizer, não faz, cuidado, esse pessoal não é boa companhia, vai haver um monte de situações para lhe influenciar. Mas o espírito mentor, ele não vai aparecer para você e botar a mão e dizer, para, não vai, você não vai pular. Não existe isso, por causa do livre-arbítrio. Nem Deus impede a gente fazer o que quer. Tá? Desde que não vai machucar uma outra pessoa que não tem, que não deva ser machucada. Mas você quer pular do abismo? Você é imortal. Agora tem consequência. Você vai chegar do outro lado, todo quebrado. Na hora de reencarnar, vai reencarnar com lesões, com dificuldades, né, em outras existências. Tá? Então, foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que, digamos, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Tá? Então, Jesus já dá aquela orientação há mais de 2000 anos atrás, onde ele nos ensina, né, pedindo a Deus para não sucumbir. A gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer. Não nos deixe sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Tranquilo? Bom, e aí, gente? Alguém tem uma colocação? A gente vai dar uma parada por aqui. A gente vai parar aqui e ver o que vocês acharam, o que estão vendo sobre a fatalidade, se discorda, né, algum Alberto, tema que tocou aí, vocês não gostaram. Vamos lá? Oi, Janete. boa noite. Boa noite. Deixei você terminar justamente para voltar um pouco do que você tinha dito, que não é fatalidade, a gente nasce naquela situação para passar pelas experiências, né? E aí, eu lembrei de um caso rápido, um jovem, que é praticamente da família, era, né? E ele, minha irmã, diretora de uma escola pública, com crianças muito carentes, precisando de ajudante. E ele passando por um período problemático lá dele, e disse, fulano, vem me ajudar, tem tanta criança. Aí ele, com conhecimento espírita, disse, olha, você sabe muito bem que quando nasce assim, elas não têm que passar por isso. Aí ela olhou e disse, sim, elas têm que passar. Mas quem somos nós? Nós vamos auxiliar, isso não impede da gente fazer o bem, e quem sabe uma delas até sair dessa situação. E acabou que ele não foi, né? Não aceitou esse chamamento, e hoje ele não faz mais parte aqui da matéria, justamente lutando contra um vício. Um rapaz jovem, cheio de vida, inteligente, deixou, né, de atender talvez até um chamado. Sim, né? Nós temos a oportunidade, a criatura vai ser exposta? Vai. Ela pediu? Sim, tá? Às vezes vai cair? Às vezes vai cair. Qual a função nossa, né? Aqui, na escola terrena? É sermos melhores. Então, vai ser a oportunidade para a gente aprender, desenvolver, colocar em prática o que a gente foi
orientada, ensinada à prática do amor, né? Ser o lenitivo, ser escora, né? Ajudar. Porque fazendo isso, à medida que a gente faz algo por alguém, nós estamos atraindo para nós, né, outros companheiros. Porque aquela criatura que está caída, ela tem dezenas, centenas de almas amigas ligadas a ela. Então, toda vez que eu ajudo, eu tento ajudar alguém dessa forma, eu mesmo estou me ajudando. Eu estou ganhando a empatia dessas centenas de almas, esses espíritos que são ligados àqueles ser, e que é como se eu estivesse plantando, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo em mim, que eu estou tendo a oportunidade de ser útil, de colocar em prática aquilo que eu aprendi, tá? Ao mesmo tempo eu estou ganhando, né, amigos também. E muitos esquecem disso, né? Fulano está passando por isso, eu não devo me meter, né? É uma questão até filosófica, né? Mas o Espiritismo não impede que você ajude. Não está proibido você ajudar, né? A expiação é prova de fulano, mas quem diz que ela pode ser, não pode ser leve, né? Se você está próximo, é porque, de uma forma ou de outra, a espiritualidade entende que você pode ser útil, que você pode aprender, né? Que você pode ser um instrumento de auxílio, que você pode levar uma palavra de consolo, você pode ser o benfeitor de muitos desses. Mesmo se a gente entender isso, se a gente procurar, né, você pode ter essa oportunidade de pagar dívidas, se melhorar, de ser uma pessoa melhor. Isso não impede você levar alguém passando dificuldades, fome, e você dar comida. Ah, não vou dar comida, não vou dar cesta básica, porque a prova do fulano é passar fome, né? Não é por aí. É um mau entendimento ou uma má compreensão da doutrina, tá? Mais alguém? Alguma colocação? Essa questão aí de não ajudar porque a prova do outro é tal, assim, assado, tem que passar por isso, é uma pessoa que acredita no determinismo, né? Mais do que na ação da caridade. É verdade. Está determinado para o outro passar por aquilo. Ora, então, né, não adianta fazer nada, inclusive nem para resolver os meus problemas, né? Aí não precisa nem olhar para o do outro. Para os meus também eu tenho que ter o mesmo. Então está determinado mesmo, então eu tenho que passar pelas minhas dificuldades aqui. Não adianta reclamar. É um fatalismo, né? Eu termino acreditando no fatalismo. Está vendo que os espíritos dizem uma coisa e ele continua insistindo, né? Esse fatalismo aí, ele não existe, né? A nossa função, até por isso que Jesus nos ensina a fazer o bem, né? Sem ficar olhando para os outros, sem olhar para quem está fazendo bem, sem ficar julgando a conduta do outro, porque o bem que a gente faz, quem carrega é a gente, né? O outro, isso não vai influenciar de forma alguma naquilo que os espíritos acabaram de falar aqui, que a gente acabou de estudar aqui, né? Que é a questão de tomar a decisão entre ceder ou não ceder aquele mal. Isso a gente não vai influenciar, por mais que a gente faça. Então, por isso que a gente tem que sempre olhar com esse lado. Não existe esse determinismo, primeiramente, de que vai passar por determinada prova e aquilo não tem nada que vai influenciar para tornar mais leve, porque a nossa função aqui, enquanto irmãos, é justamente tentar tornar a caminhada do outro mais leve. Se vai ser permitido a gente aplacar a dor do outro ou não, isso não cabe a gente, cabe à espiritualidade. Mas a ação do bem, é isso que cabe a gente. Emmanuel fala muito sabiamente, em um dos livros dele, que eu não vou lembrar agora qual que é o nome do livro, ele fala, tem uma fala dele que é a do ajuda e paz. Você ajuda, mas você não fica esperando o resultado. Você ajuda porque a sua função é ajudar e pronto. Né? A gente não tem que ficar esperando o resultado, aquilo vai mudar, eu vou conseguir mudar a vida do outro com a minha ajuda, por menor que seja. Não. A gente tem que aprender a ajudar simplesmente porque a nossa função é ajudar. Né? A gente tem que se exercitar no bem para ganhar um certo condicionamento no bem, né? Fazendo aí uma analogia do condicionamento físico. Mas não achar que aquilo vai, de alguma forma, resolver todos os problemas da outra pessoa, porque não vai. Isso gera uma certa frustração também de quem se aventura a praticar o bem, né? A gente não tem que esperar o resultado, é ajudar e passar. A gente ajuda na medida do que a gente consegue ajudar,
e passa, porque aquilo ali, às vezes, vai fazer um efeito na vida da pessoa daqui a alguns anos e a gente talvez nem esteja encarnado mais para ver isso. Então, não cabe a gente ficar tendo esse tipo de julgamento nem esperar o resultado das boas ações, né? Elas vêm, a gente sabendo que elas vêm já está de bom tamanho, né? É verdade. É isso mesmo, Hélio. Marília? Alberto, então a gente pode dizer de tudo que a gente viu sobre fatalidade, é que fatalidade não existe, é isso? Assim, na fatalidade, no sentido que a gente, como humano, conhece, né? Ah, fulano sofreu um acidente, aquilo ali foi uma fatalidade, né? Que a gente fala às vezes. Quando acontece alguma coisa fora do normal com alguém, uma coisa muito violenta, né? Uma morte, principalmente relacionada à morte. A gente sempre tem essa questão de associar uma fatalidade, né? Mas, na verdade, pelo que eu entendi, não é uma fatalidade, já é algo que estava pré-programado, é isso? No aspecto moral de decisões, os Espíritos dizem que não existe a fatalidade, tá? Mas ela tem alguns aspectos de fatal. Quando você escolhe o gênero, quando você escolhe o gênero de vida, de morte, de provas, isso, depois que é feita a escolha, que a gente vem para cá, isso se torna, a gente vai ser colocado nesse ambiente. Não tem como a gente alterar ele. Por exemplo, eu nasci no corpo masculino, não tem como eu alterar. A genética já me colocou naquele corpo, entendeu? Ali algo fatal, tá? O gênero de morte, se for o momento da morte, aquilo pode-se dizer que é fatal, porque tinha que desencarnar. Se é de acidente, se foi morreu naturalmente, né? É um gênero já pré-determinado que o próprio espírito escolheu, tá? Então, de uma forma geral, pode-se dizer fatal nesse sentido. Vai desencarnar. Estava previsto. Estava previsto, mas a gente vai desencarnar de qualquer jeito. Se desencarnou, é porque era a hora, exceto se a pessoa provocou, entendeu? Se ela, pela vontade dela, ela se expôs ao risco para desencarnar. Aí ele entra numa outra espécie, ali não estava prevista a hora dela, mas ela se joga, né? Ou ela provoca o seu autocídio, aí você não pode falar em fatalismo, aí já foi uma outra situação, tá? Mas tem alguns aspectos de fatal em alguns termos, exceto nas escolhas. Se depender de escolha, você não pode dizer que há fatalismo naquilo. Entendi. Tá? Vamos devagar, a gente vai chegar lá. Não se preocupe se ficar dúvida, não. É bom que fique dúvidas, tá? A intenção não é mudar o pensamento de ninguém, é colocar um novo campo, um novo ponto de visão, para que vocês analisem o que vocês sentiam, percebiam, e vejam o que os espíritos nos colocam de diferente. Aos poucos que a gente vai alterando algumas concepções. De início a gente fica meio em choque, é normal, e é bom que seja desse jeito, tá? Tá certo. Tá bom? Vamos mudar de assunto? Vamos para os livros mensageiros? Cadê a nossa leitora, dona Fátima? Oi, estou aqui, boa noite. Oi, minha amiga. No ambiente aí, nós não terminamos o 46, não é isso? Isso, Nós estamos na última página, no Você vai me primeiro dizer aí parágrafo. qual o parágrafo? No primeiro, calou-se por momentos. Calou-se por momentos. Está aqui, acho que é esse aqui. Então, vamos só relembrar aqui, tá? O André Luiz está num curso para ser mensageiro, ele está narrando uma semana do que aconteceu com ele quando ele se candidatou. Chegou, houve uma palestra, no dia seguinte ele foi escolhido para vir para a nossa dimensão da crosta, ele não veio na autoestrada, ele veio por outros caminhos, e vai nos narrando que mesmo nos ambientes mais difíceis, que é, por exemplo, umbral grosso, umbral fino,
né, existe a ação de espíritos benfeitores cuidando. Dentro do umbral, há colônias espirituais, dentro do umbral há posto de serviço, tá? Que trata, que cuida, que orienta. Pois bem, eles chegam à costa, vão para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, no subúrbio, né, uma casa muito simples, muito simplória, eles encontram um ponto de apoio de nosso lado, um ambiente iluminado, um ambiente equilibrado, em que eles têm a oportunidade de nos narrar a ação de uma reunião espírita. Então, ele vai dizer, olha, antes da reunião espírita, são escolhidos ou são convidados alguns espíritos para ir para lá. Esses espíritos só vão nessa casa se tiverem querendo se modificar. Aí ele fala que 1 hora antes de começar os trabalhos numa casa espírita, os espíritos já estão lá e já estão recebendo tratamento. Que tratamento? Passes magnéticos. Então, André Luiz nos narra que ele deu a oportunidade nesse dia de aplicar passe em 5 pessoas, 5 espíritos, entidades. O primeiro, ele estava tão dedicado, tão equilibrado, pensando em auxiliar, que quando ele aplica o passe numa mulher que tinha tido um problema na visão, sarcoma, ele conseguiu que ela tivesse aquele quadro melhorado. E ela estava cega, passou a enxergar. Depois ela aplicou o passe, não tinha câncer no rosto, mais uns outros 4. Um melhorou um pouquinho, os outros não teve nenhum acesso, não teve melhora nenhuma. Falando para nós que nem todos que recebem tratamento, eles são beneficiados. Por quê? Porque aqueles que estão querendo, de coração, se melhorar, vão ter o auxílio. O tratamento funciona. Aqueles que não estão querendo ainda, que não estão no mesmo nível, não conseguem receber o auxílio. Então, eles falam, depois desse tratamento, começou a chegar os frequentadores encarnados. Então, ele diz que nos frequentadores encarnados, tinha 35 encarnados, trabalhadores e frequentadores. Ele diz, olha, no mundo espiritual, se tinha 35 encarnados, no mundo espiritual tinha mais de 200. Isso é um fato interessante. 35 na casa espírita, lá na casinha da viúva Isabel, diz que tinha mais de 200 de espíritos. Os que eles tinham levado para tratamento, que estavam em condições, que estavam isolados por um serviço magnético para impedir que a influenciação desses espíritos atingisse os moradores. E ele diz o seguinte, olha, cada encarnado que foi para aquele centro, ele levou consigo alguns espíritos que não estava programado. Não estava programado, foi para lá. Ou seja, estão a nos acompanhar espíritos que vão para onde a gente for. Esse não estava previsto. Quando o encarnado chega, os espíritos estão acompanhados vão para lá. Então, aumentou em número enorme o trabalho que ele já tinha. Diz que na reunião tinha 4 médicos, aliás, 2 médicos e 40 auxiliares para dar informação daqueles espíritos. Então, eles estão lá fazendo o trabalho deles e André Luiz vai nos narrando o que estava acontecendo. Tá? Ou seja, ia começar a palestra pública, então eles olharam, tinha as fichinhas das pessoas que foram lá pedir ajuda, ele está falando a questão de como os espíritos nos auxiliam. Os espíritos auxiliam todo mundo? Ele vai dizer que não. Eu vou para a casa espírita, eu vou pedir ajuda. Vai receber ajuda? Não necessariamente. Vai depender do que você está pedindo. Eu estou doente, eu vou para pedir a cura. Os espíritos dizem, olha, cada caso é um caso, vai ser analisado. Às vezes, a própria doença já é a cura para o espírito. Então, você não pode simplesmente dar, o espírito chega lá e a criatura bebeu, comeu, usou drogas e viciada,
está doente, provocada pela lei de causa e efeito, que ela mesma causou no corpo, o espírito vai lá e vai curar ela de automático. Não é dado tudo, não. Vai ser dado aquilo que é possível auxiliar. Todos terão ajuda? Sim, mas não exatamente o que eles estão querendo, tá? Vamos, Fátima, eu acho que deu para a gente começar aqui, pai. Pronto, dando continuidade, então. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-nos em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Só um instante. Aqui você está falando de uma situação em que as pessoas vão pedir de um tudo, né? Vão pedir informação sobre trabalho, como agir com os familiares, né? Com a mãe, com o pai, né? Vão pedir palpite. Aniceto diz que a maioria, os espíritos esclarecidos, eles se calam com relação a esse tipo de pedido, tá? Os espíritos elevados, eles não dão palpites em como você deve agir, porque é questão de liberdade, de escolha. O espírito não vai dizer o que você tem que fazer. Então, você quer ajuda, vai ter um conselho, os espíritos dizem, olha, normalmente vão ficar calados. Dificilmente o espírito vai te dar uma orientação sobre o que você tem que fazer, se for um espírito elevado, tá? Dificilmente um espírito elevado vai dar palpites no que você deve fazer por sua liberdade, porque aí iria contra o livre-arbítrio, certo? Agora ele diz que se você insistir, as pessoas insistem em buscar isso, vai ter espíritos que vão dar palpite. Aí, por isso que ele vai dizer, ó, muitas entidades encarnadas estimam o fornecimento de palpites. Ou seja, o que é palpite? Você ficar palpitando na vida de fulano. Olha, eu vou comprar um carro, eu financio ou não financio? Aí diz, olha, alguns gostam de dar palpite. Alguns desencarnados dar palpite vão. Espírito superior, não. Mas muito gostam de dar palpite. Tá? Para diversas situações e dificuldade terrestre. Aí ele diz assim, mas esses pobres amigos, né, esses que dão palpite, estacionam desastrosamente em questões subalternas. Então, fica falando da sua vida, o que você deve fazer, do trabalho, fica dando palpite no que você quer fazer. Se você veste a roupa tal, se veste roupa diferente, se você vai numa viagem, se não vai. Isso é palpite. Só que quando eles falam, eles se metem a fazer isso, eles vão dar nessas questões subalternas. Por quê? Esses espíritos palpiteiros, eles não têm a compreensão, que eles chamam de visão mais alta. Então, eles se ligam no dia a dia, no terra-terra, tá? Então, os palpiteiros, eles não têm a compreensão maior de um espírito elevado que sabe que é responsabilidade da criatura resolver. Mas se você ficar insistindo em querer saber, vai ter os palpiteiros, tá? Só que o que acontece? Esses palpiteiros vão ficar escravos dessas mentalidades inferiores. Quando você começa a dar palpite, ele vê um séquito de pessoas buscando. Nós já vimos isso. Tivemos a oportunidade de presenciar. O espírito que dava palpite na vida de todo mundo. A pessoa vinha com problema, consultasse
com aquele espírito. E ele dava palpite, tá? Só que fica o quê? Fica um monte de gente atrás da criatura. O espírito termina sendo um escravo daqueles encarnados que são preguiçosos, que não querem resolver seus próprios problemas e vão buscar a ajuda dos espíritos. E o espírito vai fazer o quê? Vai dar palpite, né? Esses espíritos, né, esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Então, os espíritos mais esclarecidos, eles não falam. Você vai perguntar, ele vai fugir, não vai responder, quando é o espírito superior. O inferior, ele vai dar palpite, gente. O que você deve fazer, se você deve separar, se não deve separar, se você está com problema com o marido, com o filho, ele vai dizer o que você tem que fazer. Então, é uma forma de saber se é um espírito elevado ou não. Se der palpite, já sabe, é um espírito inferior. Se disser o que você tem que fazer, é um espírito inferior. O superior não vai dar palpite, vai calar, tá? Aí ele vai dizer, nossos irmãos inquietos, que forneça palpite a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária, vem fazê-lo por conta própria. Ou seja, por mais que ele esteja ali naquele médio, naquela casa, e está dando palpite, você tem que fazer, tá? O médio, entre aspas, principal ali, é um espírito que está fazendo por conta própria. Então, a gente tem que entender isso. Espírito que fala, que diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que se portar, não é um espírito superior. Ah, mas ele está fazendo por conta própria, tá? Palpiteiro tem muito, tá? Agora, se é um espírito elevado, não é, gente. É isso que essa lição nos esclarece. Olha, está fazendo por própria conta. Não é espírito elevado. Ele está criando, ele está inventando. E termina se dando mal, tanto o espírito como quem vai atrás daquilo. Vamos lá. Aí ele pergunta, vai, Fábio, Vicente fica curioso. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos. Disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhe o auxílio após a reunião para 2 cargos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Ok. Aqui a gente termina o capítulo. Mas 2 coisas interessantes aqui, tá? Então, quando ele diz, olha, o que acontece se o espírito fica dando palpite, né? E a pessoa fica atrás, querendo palpite, né? Aí ele responde, o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Então, você tem a responsabilidade, você tem uma situação, você domina, e você começa a brincar. Por exemplo, um arquiteto, por exemplo, né? Tem responsabilidade, faz isso, e começa a fazer mal feito, começa a fazer com negligência. O que acontece? Bancarrota, né? A mesma coisa, um advogado, né? A mesma coisa para um espírito, ou um médium, né? Que se coloca sobre essa situação. Um médium que dá passividade ou permite a comunicação de um espírito que ele fica dando conselhos ou palpites na vida alheia. Vai cair, né? Vai perder credibilidade. Nós temos o caso lá do João de Deus, né? Começou um projeto muito bonito, muitas curas aconteceram ali, tá? Mas depois começou a degringolar. No final das contas,
a gente vê um monte de coisas que aconteceram lá que estarrecedoras. Muitos crimes cometidos. Ele não tinha mediunidade? Tinha. Ele não tinha espírito trabalhando? Tinha, possivelmente no início, espírito com o dom que ele tinha, né, fez muitos trabalhos bons, mas a responsabilidade começou a brincar, né, a se expor, terminou caindo. Então, tanto faz para os espíritos que dão palpite, que fica escravo dos encarnados, assim como dos encarnados que busca palpite, né, que você fica pagando para que um espírito, ou alguns espíritos façam, entre aspas, ações em seu favor. Que você fique rico, que fulano não se dê bem no negócio, no amor, ou seja, a possibilidade da escravidão é gigantesca. Você paga pelo serviçozinho, leve vela, leve não sei o quê, tá? A criatura que está contratando o serviço acha que é só aquilo. Mas, na realidade, não é aquilo. Aquilo é só uma farsa para, quando ele desencarnar, ele ficar ligado àquela criatura. Ou, pior ainda, quando ele desencarnar, ele descobrir que aquele espírito que estava dando palpite na vida dele sabe menos do que ele. Então, os dois perdidos. Eu não sei se é Humberto de Campos que conta, que o espírito, com muita vontade de trabalhar, ele queria se arrependeu, queria ser útil, e ele encontra um médium, né, que tinha a capacidade de comunicar-se com ele, então ele fica junto àquele grupo trabalhando, auxiliando de toda forma, de dia e de noite, 24 horas naquele grupo, auxiliando aquele povo, né, naquela comunidade. E as pessoas perceberam que ele falava de tudo. Né? As pessoas vinham perguntar sobre a vida, sobre os negócios, e ele dava palpite. Se podia ir, se não podia, se a viagem era boa, e ele dava palpite de um tudo. Ao desencarnar, aqueles grupos que viviam com aquele espírito, que era considerado o mentor daquele grupo, ao desencarnar, está perdido, e, fulano, vou chamar o espírito fulano de tal, que ele nos ajudou tanto quando estava encarnado. Ao chamar o espírito vem, opa, fulano, que bom que te encontrei, você é assim, assado, beleza. E agora, vamos para onde? Aí o espírito, rapaz, eu não sei, eu estava esperando vocês chegarem para a gente procurar um caminho. Ou seja, estava todo mundo perdido, inclusive o espírito estava dando dicas. É desse jeito, gente, porque ele estava fazendo por conta própria, ele não estava com orientação superior. É isso que Aniceto esclarece. Aí ele disse que, quando terminou a reunião, né, ou quando estava todo organizando aqui, tá, apareceu um dos médicos, né, que estava atendendo lá, tinha 4 médicos, salvo engano, ou 2, acho que é 4, mas 2 médicos que estavam atendendo aquele grupo. E eles Aniceto se apresenta a um deles, né. Aí o que Aniceto fala? Disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes. Aqui a gente descobre que Aniceto também é médico. Estamos aqui na qualidade de médicos itinerantes. Tá? Até então, os médicos eram André Luiz e Vicente. Mas aqui o Aniceto também se coloca na posição, médicos itinerantes. E então, esse médico aqui vai pedir ajuda para, quando terminar essa reunião, para que eles fossem ajudar ele num caso, né? E ele adianta uma jovem, recém-desencarnada, e um agonizante que era amigo dele. O Aniceto disse, beleza, assim que terminar, quando precisar, estaremos a posto. No próximo capítulo, ele vai falar da palestra em si, tá? No próximo capítulo, ele vai descrever como foi a palestra. Ou seja, o senhor Bentes era o palestrante, ele vai falar do ambiente. Então, ele falou antes da reunião, os espíritos serem atendidos, uma grande quantidade. Antes da reunião,
a chegada de espíritos obsessores ou espíritos que nos acompanham diuturnamente, tá? O que acontece lá. Depois vai ter a palestra, e logo em seguida vai começar o trabalho mediúnico da dona Isabel com as receitas. É bem interessante, a gente não vamos conseguir finalizar aqui, vamos finalizar só esse capítulo, vamos deixar o seguinte para o próximo ponto, tá bom? E aí, gente? O que acharam? Perguntas, colocações sobre a atuação dos espíritos, as nossas consultas espirituais? É muito bom, né? A gente imagina que é menos complexo, mas é bem complexo, tem bastante detalhe, tem bastante regras que eles seguem, né, para não perder a utilidade do serviço. Porque, pelo que a gente não imagina, né, que seja tanta gente auxiliada do lado de lá, que tenha tanto auxílio, e principalmente tenha tanta organização, né, Alberto? Porque se não fosse assim, pelos episódios que eles narram ali, a toda hora estaria se perdendo, assim, o rumo do trabalho, né? Então, eles trabalham de uma forma tão organizada justamente para não perder, né, esse rumo. Agora tem que entender que é trabalhos sérios, tá? Trabalhos sérios. Ele frisa bem que eles estão ali pela a Isabel, tá? O trabalho da Isabel merece apoio de nosso lar, merece a ação dos espíritos, porque ela é um médium equilibrado. Aí ela tem todos esses espíritos mais elevados, e por isso tantas regras, tá? E tanto apoio e tanta segurança. Agora, imaginemos uma casa qualquer de ação espiritual, né, com trabalho espiritual, pode ser católica, pode ser evangélica, umbanda, candomblé, ou espírita, em que os médios não tenham essa elevação moral, em que os trabalhadores não busquem um equilíbrio, que nós vamos ver no próximo capítulo, né, a dificuldade que os espíritos benfeitores têm de fazer com que o ambiente da casa se equilibre devido às energias que os próprios frequentadores levam. Né? Né? Dificuldade que para funcionar uma boa palestra, né, boas orientações e um bom trabalho mediúnico. Como é difícil. Você vê, tem toda uma organização, né? Não só para salvar esse trabalho, para se tornar um trabalho sério e útil, mas para preservar quem está se dedicando também, né? Porque ela está se dedicando ali, você vê, o Aniceto fala lá atrás que ali não eram atendidos espíritos que estivessem deliberadamente no mal, por conta das energias que ficariam ali no ambiente, né? Que seria mais difícil, e ela sofreria ataques por conta disso, né? A gente já tira daí já um dos exemplos da segurança que se traz quando é um trabalho sério, porque eles atendem ali aqueles que estão necessitados e em sofrimento. Mas você vê, ele já faz uma separação ali. Aqueles que estão deliberadamente no mal, aqui eles não são atendidos. Provavelmente são esses que são levados às casas espíritas com maior estrutura, com uma maior quantidade de médium ali, por conta dessa preparação e também por não ficar esse tipo de energia na casa dela e não sofrer ataques diretos, né? Isso é uma questão bem interessante, né? Essa organização ela vai nos mínimos detalhes. Né? E tem uma pergunta, que a gente vai ver na frente, que a André vai perguntar, por que levar espírito para a casa espírita? Né? Já se perguntaram isso? Por que os espíritos são levados para a casa espírita, né? Que espiritismo nunca teve espiritismo, ela começou o que há 180 anos atrás, né? Por que os espíritos são levados para lá? Então, como é que era feito esse resgate antes, né? 200 anos atrás, 250 anos atrás, como que era? Isso, por que levar? Por que os espíritos levaram mais de 200 espíritos naquela só numa casinha pequena? Né?
É coisa, leiam, você vai ver a resposta, é bem interessante. Teve uma elevação espiritual que tem ali naquele ambiente, por isso que são levados tantos espíritos assim. É melhor ler, que a resposta é diferente, viu, Aparecida? Então eu vou ler. Leia que a resposta é diferente. Não tem nada a ver com a elevação ali. É uma outra resposta que eu fiquei chocado. Gente, né? A gente acha que o espiritismo está cuidando dos espíritos. Não, a espiritualidade tem N forma de cuidar, já cuidava da espiritualidade. Vai ver que os tratamentos espirituais são muito mais avançados do que o que tem numa casa espírita. Mas por que há a necessidade ainda de levar? Leiam, por favor. Tranquilo? Alguém tem uma colocação? Pergunta, dúvidas? Bom, então vamos encerrar, vamos pedir a providência divina que abençoe a todos nós. Nosso muito obrigado a todos que participaram, que todos possam ter saúde, paz, equilíbrio, e que a vida de vocês corra e transcorra com todo equilíbrio possível, que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos, que possamos seguir adiante nessa jornada, mais fortalecido na fé, no amor, na fraternidade, e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Que seja, boa noite. Obrigada.